Pai, em nome do Senhor Jesus, nós desautorizamos, resistimos e desabilitamos todo o poder maligno das trevas, em nome de Jesus. Muito boa noite a todos, graça e paz. Você está no templo da Igreja Batista Alameda, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, e esse é o 4º seminário de libertação e batalha espiritual. Em nome de Jesus, vou convidar para você que está presente aqui no templo, para aqueles que estão em casa vendo o DVD, ou se você está ouvindo pelo rádio, feche seus olhos agora, se você puder fechar os olhos. Feche seus olhos e ore assim: Senhor meu Deus, o meu coração é todo teu, e a minha mente pertence ao Senhor. Eu consagro ao Senhor a minha vida, a minha história, e eu declaro que o Senhor é muito bem-vindo na minha vida. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós avançamos, é o nosso 6º encontro, e nós avançamos no 5º passo de libertação. Tem utilizado o site www.pastorlobo.com, todas essas mensagens que você pode entrar lá e baixar elas em PDF. Hoje nós vamos falar sobre o orgulho e a síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer é um livro escrito por um pastor renomado, já há alguns anos atrás, do qual eu tirei o título da mensagem de hoje. E fala a respeito do pecado que tenta destronar Deus e tenta colocar o homem num trono que apenas Deus poderia estar. O texto vai dizer para a gente: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus. O texto fala de um ser espiritual, um ser que era selo da medida, ou seja, ele era a referência. Ele era alguém que se tornou, que foi criado por Deus como a perfeição de Deus. Um ser que estava no Éden, no jardim de Deus, e era perfeito em beleza e formosura. Para que você entenda que a figura do nosso inimigo não é uma figura de um ser pintado de vermelho com um chifre, rabo e um tridente. Ele é muito astuto. É um ser extremamente poderoso que com a sua cauda, diz assim o texto, ele conseguiu enganar 1/3 de todas as milícias dos exércitos de Deus. Ele levou junto consigo na sua rebelião 1/3 de todos os anos. Ele é um enganador, ele é um imitador, ele é um falsificador. E diz mais: de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Um ser que, além da beleza, ele tinha, como querubim, como anjo que era, ele era alguém que fazia o papel do sacerdócio celestial. Essas pedras preciosas fazem parte do conjunto de pedras que está sob o colete sacerdotal do sumo sacerdote. Quem vestia esse colete com essas pedras era alguém ungido pelo Senhor, para que levasse até Deus e fizesse intercessão entre Deus e o seu povo. E esse ser, ele, além disso, tem gente que diz que ele era o chefe da banda de música do céu. Eu não vou chegar tanto, mas a Escritura diz que nele foram criados os instrumentos e a música. Então ele usa a música, ele usa a sua beleza, ele usa a sua formosura contra você
e contra mim. Tu eras querubim ungido para cobrir, para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse pecado, no qual a gente está tratando hoje, ele é seríssimo. E todos nós, vou repetir, eu, você que está na igreja, você que está nos ouvindo, você que está me vendo pela televisão, todos nós fomos envenenados com esse pecado. Todos nós fomos atingidos. Até aquele que era perfeito foi atingido. Na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração. Eu quero subir aqui para falar isso. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Esse é o texto de Ezequiel 28, de 12 a 29. É um texto onde, numa profecia, Deus descortina o céu. Deus abre as cortinas do céu para que a gente perceba a queda de Lúcifer, a queda de Satanás. Como alguém perfeito, escute, como alguém que exercia tal liderança no meio dos anjos, se corrompeu e se revoltou contra Deus por causa do orgulho. Orgulho, gente, é que nem mau hálito, sabia disso? Igualzinho. Orgulho é que nem mau hálito. Quem tem não sabe que tem. Mas o povo que está de fora, todo mundo sabe, nossa, que mau hálito. É o bafo de 500 anos, é o bafo de onça. Lá vem aquele camarada, lá vem aquela moça que fala. E quando ele fala, ai meu Deus, o orgulhoso. E o orgulho é tão sério, gente, que ele tirou o ser humano do Éden. O orgulho derruba reis. Saul caiu por causa de soberba, por causa de orgulho. O rei Uzias, orgulhoso porque era um rei e que chegou a construir, e foi um homem que restabeleceu os exércitos de Israel, achou que podia fazer aquilo que só o sacerdote podia fazer. E ele cai. E ele é derrubado com lepra. O rei Nabucodonosor, ele acha que ele é Deus e manda construir uma estátua de ouro para adorar ele. E caiu. E nós vemos a Bíblia falar sobre homens e mulheres que querem dizer para Deus, eu quero ser o rei da minha vida. Sai para lá, Deus, que eu vou comandar a minha vida do jeito que eu quero. E cai. Esse é usado pelo enganador, mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, segundo aos Coríntios 11, 3. O que ele faz, gente, para levar a gente para o orgulho? Então são 3 passos. O primeiro passo é relativizar a palavra de Deus. O texto é um texto que nós voltamos a Gênesis, capítulo 3, fala da queda do homem, e diz assim, Gênesis 3:2, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Então ele afirma o que Deus não disse. Depois ele põe em dúvida o que Deus disse e faz uma pergunta. É uma lógica preparada. Deus nunca falou que o homem não poderia comer de todas as árvores. Ele falou que não poderia comer de uma árvore. Mas ele lança primeiro a dúvida. Ele diz o que Deus não disse, lança a dúvida e faz uma pergunta para que você responda. É lógico,
É uma pergunta muito lógica. Número 2, ele promove a autodivinização. Ele quer que você pense, imagine que você é o Deus da sua vida. Quando algumas pessoas, elas são acometidas de enfermidades, quando algumas pessoas recebem notícias de tristeza, notícias de perda, notícias de falência financeira, notícia de que foram mandados embora, e aí o coração orgulhoso diz, não, mas eu já saí uma vez e dessa e vou sair de novo. Me lembra muito de Sansão. Sansão era um homem ungido de Deus, cheio de Deus. É um homem que foi, um anjo do Senhor aparece para Manoá para dizer que ele era o cara que ia libertar Israel da mão daquele povo que oprimia. E ele ficou brincando. Orgulhoso, eu sou forte. E ele pega as raposas, amarra uma na cauda da outra e bota fogo na plantação dos inimigos. Ele destrói os inimigos com a queixada de um jumento. A Bíblia diz que ele pega um leão e rasga um leão como se fosse um cabrito, como se fosse fácil rasgar um cabrito no meio. É um sujeito forte. Se ele fosse hoje para o MMA, para o UFC, o Anderson Silva jamais teria alguma chance com aquele homem. Só que ele é um homem que não pode ver um rabo de saia. Ele não pode ver uma moça. E o coração dele começa a abrir espaço da seguinte maneira, eu tenho direito de um pecadinho. Porque, afinal de contas, olha o que eu estou fazendo aqui para esse povo. Olha como é que eu estou agindo em favor desse povo de Israel, como é que eu estou libertando eles da mão dos filisteus. É como o povo de Israel entra na terra prometida e ao som dos profetas e das músicas grita, e no 7º dia as muralhas caem, e depois daquela vitória tremenda, Acã diz o seguinte, eu posso pecar. Eu posso pecar. Eu vou pegar para mim uma capa babilônica, um pouco de prata, um pouco de ouro. Eu tenho direito de pecar. Aí sabe o que acontece? Derrota. No dia seguinte. Então uma lição que a gente tira para essa questão de autodivinização é o seguinte, uma grande vitória hoje não significa que eu vou ter uma pequena vitória amanhã. Não significa isso. Porque Sansão ficou brincando. Não, pega minha trança e faz isso, me amarra com uma corda assim assado. E aí, no final das contas, ele entrega as suas pérolas aos porcos. Ele conta para aquela mulher, Dalila, e Dalila manda o soldado cortar o cabelo de Sansão. E ela fala assim, Sansão, aí vem os soldados. E ele fala o seguinte, olha o orgulho. Mais uma vez, como outras vezes fiz, eu me livrarei. Mas a Bíblia diz assim, mas o Senhor já o tinha deixado. Quando as pessoas pensam que são Deus, quando você pensa que você é Deus, a gente acaba que nem Sansão, arrancado os olhos e girando o moinho, andando no mesmo lugar. Aqui em Curitiba tem um monte de academia, eu vejo aquele povo caminhando na esteira, andando na esteira, já viu isso? Caminhando, correndo na esteira. É isso que acontece com a tua vida, você não sai do lugar. Você caminha e não chega em lugar nenhum. É isso que ele tenta fazer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, olha a mentira. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você vai ser como Deus, Gênesis 3:5. Qual é a mentira tirânica dele? É dizer que Deus impôs limites desnecessários. Mas por que eu não posso mentir? Mas por que eu não posso roubar? Por que eu não posso ter um caso? Isso é maldade. Se Deus é mau, eu quero viver a vida, porque a vida é curta. Isso é tudo argumentação diabólica. Uma possibilidade de se superar as condições originais de vida e projetar o próprio ser. Não, eu quero ser mais. E eu quero vir aqui para cima. O orgulhoso é um competidor. Ele gosta de competir. Ele gosta de avançar o sinal. Ele gosta que tenha gente debaixo dele. Eu não sou o primeiro,
mas tem um monte de gente embaixo de mim. Esse é o orgulhoso. 3, absolutização de si mesmo. E vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3:6, ou seja, eu preciso ser feliz. Mas minha irmã, não abandona o teu marido. Deus não vai abençoar esse divórcio. Não, pastor. Eu preciso ser feliz. E eu vou embora de casa. Mas minha irmã, você tem filho para cuidar. Você tem uma história, o casamento é uma construção. Você não beija o sapo e você encontra um príncipe. Não é assim. O príncipe é formado. O príncipe, você vai caminhando com ele, vai tirando, vai aparando umas arestas aqui e ali. Não, eu quero é ser feliz. E é o seguinte, pastor, primeiro eu, depois 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 eu. E só lá no fim, então depois eu também, porque eu quero é ser feliz. Ou seja, eu preciso saciar meus apetites. Eu preciso ter as minhas carências todas supridas. É isso que é a absolutização de si mesmo. E é assim que trabalha o orgulho. Você merece. Você merece ser feliz. Essa é a mentira do diabo. Essa é a grande mentira do diabo. Ele apela para o apetite. A árvore é boa para se comer. Ele satisfaz o senso estético. A árvore era agradável aos olhos. E ele converte conhecimento humano em divino. Já viu como aquele camarada prega? É Deus. Ele é boca de Deus. Gente, isso pode ser uma benção. E pode ser satânico. Isso, gente, pode ser verdade. Mas se transforma em queda. Eu vejo a história de homens de Deus, de lideranças cristãs, homens extraordinários. Essa semana eu reli a biografia de Jimmy Swaggart. Esse sujeito foi o maior evangelista do mundo. Ele entrou em 3.000 canais de comunicação no mundo inteiro. Ele era visto naquele tempo por 800 milhões de pessoas. Até que o orgulho, e ele fala isso no testemunho dele, senta no YouTube e vê o testemunho dele, fala orgulho. Orgulho. A gente pega homens de Deus no nosso país. Gente, é um assunto que é perigoso demais. Ah, pastor, isso é só para os grandes líderes? Veremos. Veremos se a raça humana, em sua totalidade, não foi contaminada com esse veneno. É um veneno que brotou na dimensão espiritual. Isso começa não com homem, isso começa com anjo. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Vamos subindo juntos, subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. No monte da congregação me assentarei. Foi para o monte agora, me assentarei. Nas extremidades do norte, lá para cima, subirei acima das alturas das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Você vai ser igual a Deus. Come. Come. Você pode ser o Deus da sua vida. Para que Deus? Para que obedecer a Bíblia? Para que obedecer a palavra? Todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade, gente? Isso é uma mentira deslavada. Terrível. Contudo levado serás ao inferno, ao Seol, o mais profundo do abismo, Isaías 14, 12 e 15. Gente, isso foi trazido. Judas, verso 6, diz o seguinte: há anjos, fazendo referência a demônios, tá bom? Que não guardaram o seu estado original de anjo. Eu não quero ser anjo. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Eu quero ser Deus. Mas abandonaram o seu próprio domicílio. Olha o que aconteceu com ele. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas,
para o juízo do grande dia. Por que que o diabo é o príncipe das trevas? Por quê? Porque esse ser espiritual está aprisionado em trevas. É por isso que ele faz algumas exigências nas experiências cristãs ou não cristãs, algumas experiências que simulam experiências cristãs. Ele fala o seguinte: acende uma vela para tal espírito, para o anjo da guarda, acende uma vela para o santo tal. Por que precisa de luz? Não está na presença de Deus, e Deus não é luz? E dele não habita treva alguma? Por que você acha? Seres aprisionados nas trevas, é por isso. Venha para as trevas, minta, esconda, ande debaixo daquilo que é profano, mas ninguém vai saber. Ande na escuridão, ninguém vai saber. Mantenha os teus arquivos no computador secretos, com senha para ninguém saber. Uma das coisas muito boas que nós fizemos lá em casa é que nós temos uma senha só. Eu, a minha mulher, os meus filhos, é uma senha só. A transparência. Todo mundo atende telefone de todo mundo. A transparência, a luz, impede que habitem o quê? Trevas. E diz mais, quando fala do chamado do homem de Deus, na primeira carta de Timóteo 3:1-6, diz assim: essa palavra é fiel. Se alguém deseja o episcopado, o bispado, bispo, presbítero e pastor, gente, é a mesma coisa, tá bom? Falando é bispo, presbítero e pastor. Não existe, não é hierarquia. Algumas pessoas entendem que é uma hierarquia eclesiástica. Não é. O bispo era o pastor, o presbítero era o pastor era o presbítero e por aí vai. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja. Aí começa. Marido de uma só mulher, não muito dado ao vinho, acolhedor, alguém que recebe bem as pessoas. Não neófito. O que é o neófito? É o novo convertido. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não seja novo na fé. Cuidado. Experimenta ele. Deixa ele começar devagar. Deixa ele começar com o evangelismo. Deixa ele começar na célula. Deixa ele começar dando aula na escola bíblica. Mas não, ele quer vir direto para o púlpito. Ele quer vir direto para cá. Ele não sabe que Davi, antes de lutar com um gigante, ele venceu o urso, venceu o leão com aquela tiradeira dele. Não, ele já quer vir direto para brigar com o gigante. Eu quero vir direto para avançar nas tropas. No Senhor eu posso vencer uma tropa. Antes de Davi vencer a tropa, ele venceu o leão. O sujeito não tem coragem para vencer o leão, quer vencer a tropa? Ele se alimenta, o orgulho, de qualquer coisa. O orgulho se alimenta de uma medida justa de sabedoria e habilidade. Não, é bom demais. Sabe o que isso aqui me lembra? Romário. Romário, há muitos anos atrás, ele foi dar uma entrevista, e ele falou, sabe o que na entrevista? Quando eu nasci, Deus disse, esse é o cara. Uma habilidade que você tem, ele fala bem, ele canta bem, ele toca bem demais. Olha como é que eu sou bom. Ele quer roubar a glória de Deus. Olhem para mim, não olhem para Jesus. Uma boa reputação. Isso alimenta o orgulho. Na minha família, nós nunca recebemos uma carta do Serasa. Isso é a bênção do Senhor, ou é o orgulho do teu coração. Na nossa família, meu filho é o meu filho. O meu filho é muito melhor que o seu. Olha as notas dele. Esse meu filho só me dá alegria. Um tempo de prosperidade. Olha como é que eu estou orgulhoso. Fiquei rico. Descobri que eu sou sobrinho chegado de um magnata milionário. Pronto, sou herdeiro dele. Pronto. Chamado para servir a Deus. Tem gente que fica orgulhoso. Não, fui chamado para a África, vou ser missionário na África. Não, vou melhorar. Fui chamado para ser pastor lá na PIB de Manhattan, lá em Nova York. Melhorou assim? Olha como é que eu sou bom.
Olha como é que eu sou bom, vou ganhar em dólar. Hã? Uma posição de prestígio, alimenta o orgulho. A honra de sofrer por causa da verdade, porque eu apresento as chicotadas nas minhas costas. E eu sou o cara. Isso tudo, gente, alimenta o quê? O orgulho, louvor dos outros, preocupação com a própria reputação de santidade. Não, eu preciso parecer santo. Ele mesmo não é santo, mas ele precisa parecer santo. Aí se veste como santo. Você olha para ele e fala, ai santa. Ele se veste e tem uma aparência de santidade. Aí você chega perto dele, você sente aquele cheiro de mau hálito, porque você sabe que o orgulho é que nem mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. Esse é o quinto passo. Humildade e orgulho. Vamos ver o que a Bíblia diz para a gente. Gente, o que é o orgulho? O vaidoso, ele se concentra no que os outros pensam acerca dele. O orgulhoso se concentra no que ele pensa acerca dele mesmo. Então o vaidoso é o seguinte, ele se veste e fala assim, e aí, você gostou? Então o que alimenta o vaidoso é a tua opinião. Você gostou do sermão que eu preguei? Você gostou da música? Você gostou do buquê de rosas que eu te dei? Você gostou? Você se importou? Como é que você viu? Estou bem. O vaidoso, ele precisa da opinião dos outros. O que vão pensar? Ele, na cabeça dele, ele está sempre assim, o que vão pensar de mim? E se souberem? Esse é o vaidoso. O orgulhoso não. Eu não quero saber a tua opinião, porque eu sou o cara. Não importa o que você pensa, o que você deixa de pensar. Eu sou melhor. Eu vou subir acima das estrelas de Deus, e lá vou botar o quê? O meu trono. Porque eu não me importo nem o que você pensa, eu me importo apenas comigo mesmo, porque eu sou apenas o máximo. É assim que raciocina o orgulhoso. A avareza é o desejo de ter mais do que os outros. O orgulho é o desejo de ser mais que os outros. Olha aqui. Eu fiz um aviãozinho, a gaivota que voa daqui a ali. Aí você fala, mas eu faço uma melhor. Eu faço uma que voa daqui a ali, dando pirueta. É por isso que Jesus diz assim, naquele dia, muitos chegarão a mim e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, profetizamos e fizemos maravilhas. Mas ele dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Como é que você vai se orgulhar diante de um Deus que é perfeito? Você imagina então, já que falamos de gaivota, você vai querer pegar seu aviãozinho de papel e comparar com o engenheiro da NASA que construiu um foguete? Não tem como comparar. Você faz um desenhozinho da casinha com sol, olha que bonitinho, pinta, coloria, arco-íris pintadinho, coloridinho. Você vai querer competir com Pablo Picasso? Meu irmão, não existe como eu e você querer dizer para Deus que aquilo que nós fizemos é digno de dar acesso para a gente ao céu. Não é assim. Isso é orgulho. O orgulhoso, gente, não é, o humilde, aliás, ele não é o pobre. Ah, o sujeito é humilde. Não. Tem muito pobre orgulhoso. Tem mendigo orgulhoso. Tem a turma aqui da igreja, do Projeto Mirá, que saía. Vamos pegar os mendigos na rua, um frio miserável aqui em Curitiba. Você vai ter um prato de comida todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Você vai ter cobertor, a cama quente. Eu não preciso de ajuda. Eu vou me virar sozinho. Eu não quero ajuda de ninguém. Orgulhoso. O orgulhoso quer ir para o céu sozinho. Eu não preciso nem de Jesus, eu me salvo. Porque bendito seja eu. E glorificado seja o meu nome. O orgulhoso não precisa de ninguém, ele se vira. O orgulhoso é, por natureza, um competidor. Importa é estar acima ou mesmo que haja alguém abaixo dele. O que é capaz de fazer esse orgulho, gente? Transformar um anjo de Deus em um príncipe de trevas. Transformar a virtude da coragem em atrevimento. A virtude da humildade em falsa modéstia. A virtude da perseverança em teimosia. Não, sou perseverante, não, você é teimoso. Está insistindo em porta que Deus já fechou e não vai abrir. Porque a porta que Deus fecha, Ele não abre. O orgulho, ele impede a gente de amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe por quê? Porque a gente está muito preocupado em amar a nós mesmos.
Eu tenho que cuidar de mim. E Deus, não, Deus fica para depois. Porque como eu disse, primeiro eu, depois eu, depois eu. E você sabe que no final é eu também. Uma coisa que você deve aprender. O orgulho atrai para si a oposição de Deus. 1 Pedro 5,6 diz assim: da mesma forma, vós jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça, favor a quem? Aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5,6. Gente, o que José fez? Você sabe a história de José, do Egito. Está lá a partir do capítulo 32, conta a história desse homem. Esse homem extraordinário, que através de uma cadeia extraordinária de eventos, Deus o exalta e coloca como governador. Mas antes de chegar governador, meu irmão, vamos falar aqui eu e você, só eu e você, ele penou esse camarada. Ele foi rejeitado dentro de casa. Os irmãos dele mandaram ele embora, ele não era bem-vindo na casa dele. Aliás, não era bem-vindo, não, nós vamos te matar. A sorte de José foi que alguém, não, vamos vender ele para essa caravana de árabes ismaelitas. Vamos ganhar grana. Foi um homem que foi descendo. Ele era o filho mais querido do pai. Aí desce um pouquinho. Ele é rejeitado pelos irmãos. Aí desce mais um pouquinho. Ele vai para o fundo do poço. Aí desce mais um pouquinho. Aí ele vai ser prisioneiro. Aí desce mais um pouquinho. Ele vai ser prisioneiro escravo. Mas os últimos serão os... E então Deus pega ele e eleva ele como governador. José é tipo de Cristo, que se humilhou a si mesmo, se fez homem, se fez servo, sendo servo, morreu morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, Filipenses 2, e lhe deu um nome sobre todo nome. Se você se mantém orgulhoso, você recebe a oposição de Deus. Para que escola bíblica dominical? Pastor, já sei tudo. Para quê? Para que igreja domingo de manhã e de noite, pastor? Que exagero. Não vai, meu. Agora eu vou te dizer. Porque Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas a gente que tem um coração com ânimo dobre, que fica cocheando entre dois caminhos. Eu quero servir a Deus, mas nada de radicalismo. Eu quero servir a Deus, mas não vou abandonar meu pecado. Quem é o maior? Fizeram essa pergunta para Jesus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino do céu. Porque a pergunta foi essa: quem é o maior no teu reino? Lucas 1,52, esse é o cântico de Maria, quando ela encontra com a sua prima Isabel, ela diz: porque atentou na baixeza da sua serva. Pois, eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Todo mundo diz, ela é bem-aventurada. Depois os tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Lucas 1,52. Uma mulher que vai ter filho, não tem nem aonde ter o filho, vai ter o filho na estrebaria. Vamos falar a verdade, gente? Não tinha lugar para ela no SUS. Ela foi recorrer a parteiro. É isso. É alguém que diz assim: só se o Senhor me elevar, porque a humildade, e ela fala da própria baixeza. O orgulho, gente, traz derrota. Pastor, por que eu estou derrotado? Vamos ver por quê. E porém a minha face contra vós. É Deus falando com o seu povo, hein? Não está falando para ímpio, não. Está falando para crente. Está falando para gente de Deus. E porém a minha face contra vós, e sereis feridos de diante dos vossos inimigos. Os que vos odeiam de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir, porque quebrarei a soberba, o orgulho da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e em vão gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua colheita, e as árvores da terra não darão o seu fruto. Levítico 26, 17 a 18. É legal isso aí, né? Olha o que o orgulho faz. Eu vou fugir dos meus inimigos, vou ser derrotado. O orgulho faz com que os céus sejam como pastor, estou orando, e minha oração não chega lá em cima.
Pior do que isso, aqui embaixo, a terra é como cobre. Eu trabalho, o dinheiro vai para os outros, vai para o banco, vai para o empréstimo consignado. Meu dinheiro vai para a mão do outro, pastor. Eu trabalho que nem um miserável, o outro que fica rico. Eu sou crente, pastor, e o ímpio está abrindo filial e eu estou falido. Orgulho, gente. O orgulho traz derrota na vida da gente. O maligno sabe disso. Aí que ele fala para você, te vira sozinho. Se vira sozinho. Você pode resolver os seus problemas. Para que você vai buscar o pastor? Para que você vai buscar ajuda na igreja? Para quê? Você sempre andou sozinho? Estou vendo tua vida aí, como é que tá boa. Olha para a tua vida. Por que tanta derrota? Filhos, gente, são corrigidos. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para quebrar o teu orgulho e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Deuteronômio 8:2. Por que Deus faz isso, gente? Por quê? Para que você se lembre que não foi a tua mão poderosa. Quando você sair do deserto e avançar para a promessa, você não vai dizer, fui eu. Não, não foi você não. Choveu pão do céu. Deus fez água sair da rocha. Deus te sustentou. Deus levantou gente para cuidar de você. Deus te trouxe com carinho, te atravessou, abriu o Jordão. Então não vai dizer que foi você, porque não foi você não. Não foi não. Não, eu que trabalhei, eu que ganhei dinheiro, eu que fiquei milionário. Não foi. É o Senhor que faz o rico. É o Senhor que pega o humilde e faz ele ser rei. É o Senhor. Característica do orgulhoso, gente. Existem muitas características, eu peguei as que eu acho que são as principais. Autossuficiência, independência, justiça própria e vanglória. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um, então veja bem, vanglória e humildade. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 3-8. Humilhou-se a si mesmo. Jesus, sendo Deus, ele desce todos os níveis. Não, Jesus era Deus, meu irmão. A Bíblia diz para mim e para você, que Jesus só fez os milagres que fazia, porque o Espírito Santo era com ele. A Bíblia diz que ele recebe o Espírito Santo, quando ele é batizado no Jordão. Depois, diz assim, então, cheio do Espírito, ele foi para o deserto para ser tentado. E depois, diz ainda, ele saindo do deserto, no verso 11, e ele saiu do deserto, cheio do poder do Espírito. Ele vai cheio do Espírito, e sai cheio do poder do Espírito. Humilhou-se. Autossuficiência, gente. Antes, ele dá maior graça. Graça é favor. Já viu esse negócio aqui? É de graça. Quando fala de graça, nem quer, não é isso? Deve estar vencido, deve ser produto vencido. Está distribuindo de graça, deve ser aqueles presentinhos que você abre e dura 3 minutos, quebra. É de graça, aí de graça pode ser aqueles... Bom, enfim... Antes, ele dá a graça de Deus, esse favor imerecido, gente, é um presente que você não pode, e que eu não posso, e que ninguém pode comprar ou pagar. É o favor de Deus. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós vamos entrar em libertação aqui. Como é que o diabo vai fugir de mim? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Não, pastor, eu já tenho Deus.
Aí você vai conversar com a pessoa tem religião. E ela gosta da religião dela. Eu sou batista. Eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou católico, apostólico, romano. Eu tenho Deus, eu sou assembleiano. Não é nada disso, gente. Gente, não é nada disso. Você deve se achegar a Deus, e para se achegar a Deus, só tem um caminho: Jesus de Nazaré. Não é igreja. E eu converso com as pessoas, e ela fala para mim assim: não, porque eu sou evangélico. Não, porque eu sou de tal religião. E você pergunta para ela: quem é Jesus? Não, Jesus é tudo. Essa é a resposta mais tola de todas. Como é que Jesus é tudo? Jesus é o Cordeiro que derramou sangue para que você pudesse ter acesso ao Pai. Porque nós entramos no mundo espiritual por causa do sangue. Gente, o sangue é que nos dá acesso ao mundo espiritual. É pelo novo e vivo caminho do sangue de Jesus que nos dá acesso ao Pai. E quando você quer fazer uma aliança de caráter perverso, iníquo, o que o maligno faz? Manda você fazer o quê? Matar um bode preto, matar uma galinha preta, derramar sangue. Só que você não está tendo acesso a Deus ali, não. Você está tendo acesso a uma casta de demônios. Você está fazendo uma aliança com espíritos imundos. E vou dizer mais, hein? Eles vão cobrar isso. Vão cobrar. Portanto, arrependa-se. Arrependa-se e converta-se ao Senhor. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo, a vossa alegria e tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4, de 4 a 10. Número 2, gente, independência. Não, tem que ser independente, pastor. Ah, é? Naquele mesmo tempo veio Hanani, o profeta Asa. Asa era rei de Judá, e disse-lhe: no reino de Judá haviam duas tribos, Benjamim e Judá. As outras 10 tribos eram o reino de Israel. O reino estava rachado, partido, dividido. Naquele mesmo tempo veio Hanani, 2 Crônicas 16, de 7 a 9. Hanani, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios em grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Vou contar para vocês rapidamente a história de Asa, 2 Crônicas, capítulo 14. O rei anterior morre, ele assume o reino, e um etíope chamado Zerá cerca ele com 1 milhão de soldados e 300 carros de combate. Era uma covardia. Era uma covardia. É tipo homem querendo bater em mulher. É a covardia. E aí, esse homem, chamado Asa, ele clama a Deus e fala: Deus, para o Senhor não é nada ajudar, com muitos e com poucos. E ele então invoca o nome do Senhor. E Deus dá uma vitória para ele. Diz que os exércitos etíopes fogem. Com aquele 1 milhão de soldados e 300 carros. Fogem, eles vão morrendo pelo caminho. Só que aí, ele tem um outro problema. Aí, em vez de fazer a mesma coisa, em vez de confiar no Deus de Israel, ele começa a pedir ajuda para os outros. Não, fulano é meu amigo, é prefeito. Fulano é meu amigo, é deputado. Fulano é meu amigo, é coronel. Fulano é meu amigo, é presidente. Ele vai me ajudar. Esqueceu? Você se esqueceu de mim? É isso que Deus está dizendo aqui. Você se tornou então forte, agora você é independente, não é isso? Quando você vinha pregar, você orava. Agora não, você nem ora mais.
Quando você estava no sufoco querendo um emprego, eu lembro como é que era. Aí você trabalhava, você ia para o emprego, você ungia a tua mão, você ungia a tua casa, você ia em oração, você jejuava. Agora não. Agora você mora bem naquela mansão, naquela casa boa. Para que orar? Para que orar? Agora você sabe fazer, você se vira. Não é isso? Gente, independência. Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Provérbio 16:5. Tem visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Provérbio 26:12. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, eu entro no campo e eu falo, já ganhei a partida. Não, mas o jogo nem começou, mas eu já ganhei. Isso aqui é fácil para mim. Vamos lá tomar aí. Mas diz o seguinte, não vão afadigar o povo? Manda só uns 2, 3 mil que a gente conquista. Derrota. A soberba leva a gente a derrota. Justiça própria. 2 homens subiram ao templo. Ah, como eu gosto disso aqui. 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Um fariseu, gente, olha para mim aqui. É como se fosse hoje um carola. Vou usar esse nome para você entender. Tá bom? Alguém que é um profissional da fé. Ele sabe tudo. Ele tem rezas decoradas. Ele sabe toda a história do culto, a liturgia. Ele conhece tudo de todos, sabe a Bíblia decorada. Ele sabe tudo. Ele é o mestre da lei. Ele é alguém que conhece toda a doutrina da sua convenção, da sua denominação. Eu sei tudo. Esse aí é o fariseu. Esse é o fariseu. Um fariseu e outro publicano. Publicano, já que a gente está em tempo de STF, de julgamento, eu vou chamar ele de mensaleiro, tá bom assim? Um mensaleiro. Um desses que rouba dinheiro das ambulâncias para cuidar da saúde, bota no bolso, tá bom? Alguém que se você vir e falar assim, prende, põe em cana. Não é isso que a gente quer? Que ele fique preso. Eu não quero só que o STF prenda, eu quero que ele vá em cana, quero ver ele no xadrez. Não é isso que o desejo de vingança, esse sentimento que você tem de ódio quer te levar, é isso aí. Então, vou chamar de mensaleiro aqui. O beato e o mensaleiro. Traduzindo para a linguagem de hoje do pastor Lobo aqui. O fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira, ó Deus, graça te dou. Ele olha como é que o orgulhoso olha de cima para baixo. Olha como é que ele vê. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, mensaleiros, ladrões, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, sou dizimista, dou os dízimos de tudo quanto possui. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo a Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Lucas 18, de 10 a 14. A Bíblia conta nada. A história conta. Alguns dizem que foi Moody, outros dizem que foi Spurgeon. Eu já li as 2 versões. Diz que ele pregando um sermão aleluiado daqueles. Aí no final do culto, alguém chegou para ele e falou assim, pastor, hoje Deus te usou muito. E ele vira para o irmãozinho e fala assim, é verdade. Até o diabo me falou isso. Então cuidado com esse negócio de dizer assim, eu não sou como esse publicano. Eu não sou como esse feiticeiro, eu não sou como esse macumbeiro, eu não sou como esse homem espiritual de segunda, porque afinal de contas, eu sou cheio do Espírito, porque afinal de contas, eu sou batizado no Espírito, porque afinal de contas, eu sou de uma estirpe maior, porque afinal de contas, eu sou de uma igreja, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é minha igreja, é a 4ª pessoa da Trindade. Eu sou de uma convenção, eu sou de uma igreja que é espiritualmente superior, eu não sou que nem essa igreja de vocês que habita em tenda. Gente, isso é perigoso demais. Isso é perigoso demais. Porque Deus vai resistir à soberba. Por último, gente, vanglória. Gente, essa aqui é a lição. Se você não pegou nada desse sermão,
Capture o que Deus vai falar contigo agora. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia, falou o rei dizendo, ele falou, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor. Você já imaginou isso? Você se contando caos, aumentando as tuas histórias, dizendo como, olha como os meus filhos são perfeitos e lindos. Olha como a minha vida é linda. Olha como o meu casamento é perfeito. Olha o que foi que eu construí no meu ministério. Aí vem uma voz do céu. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como penas de águia, e as suas unhas como as unhas das aves. Daniel 4, 28 a 33. Presta atenção, gente. Daniel 2. Daniel capítulo 2. Esse rei tem um sonho. E ele tem um sonho de uma estátua, que Daniel revela e diz o seguinte, olha rei, a estátua que o senhor sonhou, tem 4 partes de metal, a cabeça é de ouro, e é o teu reino, depois de ti vai vir outro reino, e o tórax é de prata, e depois desse reino vem um terceiro reino, que as pernas são de bronze, e depois desse vem um quarto reino, que as pernas são de ferro. O que ele está dizendo? Babilônia. Depois da Babilônia vem os Medo-Persa. Depois dos Medo-Persa vem a Grécia de Alexandre o Grande. E depois vem quem? Vem Roma. E foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos. Não é coisa de homens. Vem do céu, falando de Jesus. E essa pedra vai cair, vai bater no pé e vai quebrar. E esses reinos vão cair por terra. Porque haverá só um rei, o Senhor Jesus. Aí o rei orgulhoso, o que ele faz no capítulo 3 de Daniel? Não, o meu reino não vai passar. O meu reino não vai ser substituído. E então ele faz uma estátua todinha de ouro, como quem diz, eu não serei substituído, porque eu sou insubstituível. Olha para mim. Você vai ver como é que o ser humano é orgulhoso. Você lembra o nome da sua avó? Quantos conhecem o nome da avó? Levantam as mãos aqui agora. Pode levantar. Eu conheço. Não, fica com a mão levantada. Quem conhece o nome da sua bisavó permanece com a mão levantada. Só quem conhece o nome da bisavó, metade, mais da metade já caiu. Já caiu por terra. Caiu a grande Babilônia. Quem conhece o nome da mãe da sua bisavó, ou seja, sua tataravó, fica com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês são irmãos? Então vou contar só um, então. Escute, nós não deixamos rastro. Você pode ser um pastor, que tem alguns pastores abençoados e benditos. O seu ministério vai passar. Vai passar. Quem foi o pastor da sua igreja antes do pastor da sua igreja hoje? E o pastor, se você é um estudioso, você sabe o nome de todos, né? Mas normalmente você não sabe o nome. E depois dele, quem foi? E o quarto, pronto, já perdeu. Você perdeu. Quem foi? Quem vai ser o pastor aqui daqui a 50 anos? Não sei. A gente pergunta aqui, quando a gente está aqui na igreja, faz a seguinte pergunta. Quem estava aqui na igreja, quando nós construímos aquela igreja lá que nós já destruímos, para construir a nova? Quer ver uma coisa aqui? Quem aqui na igreja estava? Levanta a mão. Uma pessoa. Uma pessoa. Só uma pessoa estava aqui quando nós construímos aquela que já foi demolida. Você está entendendo, gente? Olha para mim. Não adianta você ser orgulhoso. Você é como a erva.
que nasce de manhã e seca, e é lançada no fogo à tarde. É isso que a gente é. Só que no coração da gente, o diabo faz uma leitura para dizer para a gente, não, você pode viver sem Deus. Foi o que ele fez com quem? Com Nabucodonosor. Aí no capítulo 4, o Nabucodonosor tem uma visão. Estava eu na cama, quando de repente uma outra visão. Eu vi uma árvore, que chegava no topo do céu, as pessoas de longe viam, e ela era frondosa, com folhas lindas e cheia de fruto, mas de repente, pof, a árvore caiu. O que Deus está falando para o rei? Teu reino vai passar, rei. Vai passar. Nós vamos passar. Então não adianta a vanglória. Não vai resolver. Você contar que você é alguém, sabe por quê? Porque nós somos apenas o que a Bíblia diz que nós somos. Eu sou filho de Deus. E eu não sei o que eu vou terminar de produzir. Eu não sei nem o que eu sou amanhã. O orgulho, gente, ele desentroniza Deus para que você se assente no lugar que é de Deus. Vamos ver se você é orgulhoso. Pastor, não estou convencido ainda que eu sou orgulhoso. Não estou convencido. Então vamos ver. Vamos ver. Se você não descobrir orgulho em você, é porque você é orgulhoso de fato. Aí é soberba. Porque toda vez que eu estou preparando o sermão, e aí eu falo assim, estou fazendo os 7 passos de libertação, aí eu faço assim, não, esse sermão não é para mim. Aí quando eu termino o sermão, eu falo assim, nossa, o sermão foi todinho para mim. Eu estou pregando. Aí vou para o segundo sermão, aí digo, não, esse sermão é para os outros. Aí quando, não, é todinho para mim. E você vai o quê? Vendo que Deus quer tratar o profeta junto com o seu povo. Presta atenção, gente. Olha para os fracassos dos outros e está sempre pronto a mencioná-los. Não, você não faz isso não. Você viu a irmã fulana? Também, andando no caminho que ela anda, andando na religião dela, ela tinha que acabar com a... Eu falei para ela, não casa com esse homem. Você, além de encontrar o fracasso, você gosta de mencionar e contar para todo mundo. Enxerga as falhas alheias com microscópio, mas olha as suas com telescópio. Ah, eu vou pegar todos os defeitos. Vamos enxergar bem. Vamos fazer uma análise. Vamos fazer aqui a exegese do texto, daquilo que ela falou. Vamos fazer a hermenêutica. Bom, tem tendência a criticar quem se encontra na posição de autoridade. O presidente, o patrão, o marido, os pais e o pastor. Pastor, coitado. Não, o filhinho, pastor foi, trouxe uma mensagem dura para a igreja. Aí o filhinho vai no ouvido do papai. Papai, sabe o que o pastor falou? Aí pastor, humildade. Sim, senhor. Tá bem, eu vou procurar ser mais doce, mais meigo nas palavras. Mas o que está na Bíblia, eu não posso mudar. Ele sempre sabe fazer, mas nunca está pronto para fazer. Se eu fosse o presidente, se eu fosse o papai, se eu fosse a mamãe, mas você não consegue olhar para você mesmo. Você sabe falar mal do teu pai, não sabe? Mas obedecer você não quer. 4. Se auto-justifica, tem um conceito elevado de si mesmo e menospreza os outros. Eu fiz, mas eu tenho uma justificativa. Você sabe a diferença? Nós falamos sobre perdão, né? Sabe a diferença do perdão e da desculpa, não é? O perdão é quando eu chego para você, ó, não tem justificativo. Me perdoa. Agora, aquele que quer dar desculpa, não, ele vem para si, não, eu fiz, mas é que eu estava com a cabeça quente, dá um desconto. Você me perdoa porque eu tenho um gênio assim. Eu não tenho nem pavio, o pavio é para dentro. Orgulho, gente. Tem um espírito independente, autossuficiente, eu não preciso de ninguém. Eu sei fazer, vocês ficam caladinhos aí. Ninguém precisa... Olha, homem quando está dirigindo, assim, não, aqui quem manda sou eu. Amor, minha mulher dirige muito bem. Minha mulher nunca bateu. Lá em casa, só quem bateu fui eu e a minha filha. Aliás, minha filha, ela conseguiu bater em todos os lados do carro. Ela bateu atrás, bateu na frente, bateu no lado, do outro.
Ainda falei, agora só falta um lado. Ponto, boca. Ai, minha boca grande. Pô, bateu, doutor. Mas só uma batidinha de leve. Quer provar sempre que está certo e deseja sempre ter a última palavra. Sabe como é que é na discussão? Gente, numa discussão entre homem e mulher, quem é que ganha a discussão? Quem ganha? Quem ganha é quem perde. Numa discussão entre duas pessoas que se amam, quem ganha é quem perde. Porque para ganhar a discussão você tem que ofender, machucar, violentar, ferir, xingar. Então, no final das contas, você fala, então tá bom. Eu não vou resistir ao perverso. Ou à perversa. Depende com quem você está conversando. Exige sempre os seus direitos e preservação da sua reputação. Eu não admito que duvidem da minha idoneidade moral. Você já ouviu isso? Só no Senado Federal. Não é isso? A última palavra é minha. Eu quero a réplica e por aí vai. Porque eu preciso manter a minha postura. Jesus, gente. Ó, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ele, como ovelha muda, foi levado aos seus tosqueadores. A gente quer sempre se justificar, né? Não tem uma razão para isso. Olha, é verdade. Mas eu tenho uma justificativa para isso, é orgulho. Deseja sempre ser servido e quer que a vida gire em torno de si mesmo e das suas necessidades. Tem gente que liga para mim, mas não me dá nem bom dia. Pastor, tudo bem? Como é que o senhor está, pastor? Não, pastor, ora por mim agora, porque a minha vida assim. Aí não quer saber se o pastor teve uma noite de sono, se ele foi dormir de madrugada, se ele fez atendimento de madrugada, se ele foi no hospital, se ele não está bem, se ele está com dor de barriga, não quer saber. Ora por mim, porque primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, depois eu, e depois eu, e depois no fim também eu. E você, pastor, você que se lasque. Você, papai, você que se vire. Você, meu patrão, eu não quero saber do senhor, pastor, eu quero saber de mim. 9. Tem um sentimento de que a igreja é privilegiada por poder contar com ele. A minha igreja é bendita, porque eu estou aqui. E a unção está comigo. E aproveite quando é tempo, porque se eu for embora... Alguém já pensou isso? Não, né? Não, o meu dízimo é que favorece a igreja. Ai da igreja se eu não estivesse aqui. Ai, dessa igreja já tinha vendido os bancos. Já tinha ido a leilão. Gente, isso é tudo semente diabólica. A gente está na igreja para servir. Não existe dono de igreja. Existe servo na igreja. A gente é chamado para ser servo, gente. Outro dia a gente esteve na consagração de um pastor amigo nosso. E aí pediram para eu entregar a Bíblia. Eu falei para ele, irmão, ó. A gente, quando assume o pastorado, a gente não está subindo, ai, aleluia, estou subindo um degrau. Não, meu irmão, você está descendo muitos. Porque agora você vai servir os outros. Você só vai servir os outros. Esquece você, porque você só vai servir os outros agora. Busca se autopromover. Ele cria, na cabeça dele, ele cria motivos para que os outros digam para ele, nossa, como você é bom mesmo. Você é bonito mesmo, hein? Mas você é lindo mesmo. Mas que legal. Mas que bom. 11. Deseja intensamente ser reconhecido e apreciado por seus esforços. Poxa, o pastor nem falou comigo. O pastor passou por mim, imagina, uma igreja com 1000 membros. Com 800 para 1000 membros. Você acha que eu sei o nome de todo mundo? Uma vez eu estava num retiro. Uma irmãzinha veio falar comigo. Você sabe que retiro, o pastor vai para retiro também para descansar, não é isso? Mas o povo aproveita, já que o pastor não está fazendo nada, mas eu vim para descansar. Não, pastor, me aproveita aqui, bota a mão na minha cabeça, ora por mim, ora aqui o meu joanete que está doendo no pé, você dá uma ungida aqui na minha verruga que nasceu no cotovelo, e por aí vai. Aí a irmãzinha veio falar comigo, pastor, o que só desse povo que passa pela gente, não cumprimenta, passa pela gente, finge que não vê. Eu falei, quer ver que essa pessoa sou eu? O que você acha? Eu falei, minha irmã, essas pessoas são ótimas pessoas.
São só desligar, tô assim. Se eu entro aqui na igreja, irmão, para pregar um sermão, o sermão está aqui, não fala comigo. Não fala, depois a gente fala, mas na hora não quero falar com ninguém, quero adorar a Deus, eu quero que a unção está aqui, transbordando. Se sacudir mais, cai, então não fala comigo. 12, fica magoado quando os outros são promovidos em vez dele. Mas todo mundo é promovido, e eu? E eu? Quando é que eu vou ser? Estou magoado, não me escolheram, eu era o melhor. Eu era melhor, o meu bolo foi o melhor que eu trouxe. Comeram o bolo de todo mundo na festa da igreja, o meu ficou. Não, você nunca passou por isso, né, irmã? Não. Fica satisfeito com os elogios e se deixa bater pelas críticas. Por favor, só me elogie. Elogio para mim. Reclamação com o pastor Sebastião. É mais ou menos isso. 14. Se preocupa com a opinião das pessoas a respeito dele, que também é, a gente já falou sobre isso, vaidade. Não aceita ser corrigido ou disciplinado. Filho sem correção é bastardo. Aliás, se você está em pecado e você não é corrigido, muito provavelmente nem filho você não é. Deus corrige a quem ama. Então, se você está sendo corrigido, meu irmão, minha irmã, glorifica a Deus, porque você é filho e Deus corrige a filho. Tem dificuldade de aceitar os seus erros e pedir perdão. Ah, não vou pedir perdão, não. Ele é que tem que vir me pedir perdão, pastor. O senhor sabe o que foi que ele fez comigo? Irmão, a Bíblia não erra. Vai lá e pede perdão e perdoa. Senão você vai continuar parado. E aí você não caminha. Não conhece a verdadeira condição do seu coração. Por quê? Porque mau hálito. Quem tem, não sabe que tem. Não é verdade? E por último, considera que não precisa de arrependimento e avivamento espiritual. Vamos para a igreja ou não? Eu já ouvi gente falar isso para mim. Não, eu já estou no outro nível espiritual, pastor. Eu não preciso mais de igreja, não. Estou falando sério. É mesmo, eu não preciso mais, não. Amém, gente? Vamos orar. E aí? Deus falou contigo ou não? Só deve ter falado com o pastor Lobo, né? Deve ter, Deus massacrou o pastor Lobo essa noite. Vamos orar, vou pedir para você ficar de pé agora, em nome de Jesus.